Olá, amigos, amigas, senhores, senhoras e senhoritas. Eu sou o professor Leonardo Długokenski e esse é o programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense. E hoje vamos falar da história recente do nosso município. Vamos falar da terceira onda migratória. Aguarde! Nesse programa muito especial, tenho como convidado Ivandel Moraes, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense, confrade e que migrou, está na terceira onda migratória. Mas para início de conversa, como é que se dá a figura da família Moraes? Quando é que veio? Se veio, de onde veio? Bom, a minha família está em Santa Catarina há muitos anos, né? Nós temos uma descendência de italianos, né? A família Jeremias, da região de Braço do Norte, os Moraes, que também são da região de Braço do Norte, e os Brito também, que são oriundos aí da ilha de Florianópolis, mas depois, após a invasão dos espanhóis, eles foram mais ao sul, na Enseada de Brito e também na região de Orleans e Braço do Norte também. De lá, a minha família migrou uma parte para São Paulo, e outra parte ficou direcionada na região de Lages, onde as terras eram mais baratas, né? Então começaram os pequenos negócios de família naquela região aonde eu nasci. Mas eu acho que o espírito, né, migrante também estimulou o meu pai a buscar novas oportunidades em outras regiões e acabamos nos colocando em Florianópolis, onde eu fiquei por 22 anos lá. Fiz o meu serviço militar durante 8 anos no quartel-general lá de Florianópolis, né? Inclusive no último ano da ditadura militar, então foi um ano bastante difícil para o país, mas para Santa Catarina também. E cheguei em Chapecó aqui em 2010, depois de ter feito uma carreira vinculada no mercado securitário. Um ponto importante, essa questão do período militar. Como é que foi esse último ano? Por que foi tenso? Nós lembramos que era o governo do João Figueiredo. Existia algum medo que as coisas não terminassem bem? Bom, existia uma expectativa, né, pela democracia há muitos anos, uma luta mais aguerrida em São Paulo, Rio de Janeiro, mas Florianópolis foi o palco de um evento bastante interessante que foi a vaia para o presidente Figueiredo. No Palácio Cruz e Souza. Isso criou toda uma insegurança institucional e um medo que houvesse algum tipo de movimento contrário, né, a da direita em relação a quem buscasse a liberdade. Justamente porque esse movimento foi bastante divulgado pelo Brasil, né? Figueiredo, inclusive, se sentiu bastante magoado em relação à forma como ele foi recebido na capital dos catarinenses, criando aí uma animosidade em relação ao povo catarinense. E a partir dessa migração, que você sai de Florianópolis e vem para Chapecó. Como é que é essa Chapecó em 2010 que tu encontras? Pois nós estamos falando do início de tudo. O nosso boom, o nosso crescimento é justamente a partir de anos 90, início dos anos 2000. Como é que você viu a Chapecó? Como é que você encontrou? Bom, eu tinha só expectativas de Chapecó porque a gente sempre ouvia falar do desenvolvimento da cidade e de toda a região. Mas quando você está no litoral, você não tem esse olhar para o interior. Você tem um outro olhar e você só percebe, na verdade, a grandeza de Chapecó e da região quando você vem para cá e quando você experimenta os espaços, quando você conversa com as pessoas, quando você sente o crescimento, o desenvolvimento e esse espírito empreendedor que eu percebi na cidade, né? Eu acho que a cidade dá exemplo para Santa Catarina, para o Brasil. É uma cidade que produz não só alimentos, mas ela produz empreendedores. E quando você estimula
esse empreendedorismo que é natural dos pioneiros e também das pessoas que migraram para a cidade, você percebe que essas pessoas se comunicam com o mundo e talvez esse seja o diferencial de Chapecó. Você tem empresários aqui conectados com o mundo exportador e importador, então você acaba tendo um diferencial cosmopolita numa cidade de interior. Tanto é que Chapecó acaba sendo um imã de desenvolvimento não só para a cidade, mas também angariando investidores de toda a região aí de Santa Catarina, né? Então, quando eu cheguei aqui em Chapecó, eu percebi um volume enorme de construções, um volume enorme de imigrantes, de pessoas também de outras regiões, e também a pujança da economia, que é o que faz a diferença, na verdade, de toda a nossa região, é essa ideia de, mesmo em crise, continuar produzindo, mesmo com dificuldade de locomoção, de transporte dos seus produtos, continuar focado em criar oportunidades e descobrir soluções para manter o crescimento da cidade. Chapecó, em um momento em que era só mato, virou cidade. Descendentes de imigrantes de italianos vindos do Rio Grande do Sul proporcionaram o crescimento. Na década de 60, quando não se imaginava que poderia ter alguma coisa, já tínhamos aeroporto. Criamos hospitais. Algo que ninguém imaginava de uma região tão descolada, tão deslocada das capitais. Uma região que, para você chegar no primeiro centro comercial, que era Erechim, eram 4 dias de carroça. E ela vai se desenvolvendo muito pela força do empreendedorismo, pela vontade da gente. Uma das coisas que sempre se afirma é que Chapecó começou pequena, mas com gente muito grande, que sempre pensou para frente. E Wandel, como é que você vê esse crescimento agora? Como é que você vê esse desenvolvimento? E principalmente, como é que você vê o dinamismo? Pois Chapecó não está mais apenas grudado na agroindústria, ela tem outras frentes econômicas. Como é que você enxerga tudo isso? Bom, eu vejo, inicialmente, eu acho que o lado político da cidade é muito importante, porque os pioneiros, eles proporcionaram algo diferente do que foi feito em outras cidades do estado de Santa Catarina, né? Eu tinha a percepção e o conhecimento que Chapecó era a primeira cidade que foi realmente planejada, né? E quando você começa a percorrer as ruas de Chapecó e percebe as quadras delineadas, as avenidas que foram criadas de forma larga, justamente estimulando, né, esse potencial de crescimento, você já percebe que tinha um plano desde o início de tornar uma cidade grande. E essa mesma filosofia política também foi perseguida por novos líderes, né, vereadores, prefeitos, deputados da região, né, porque nós temos políticos representando o oeste, o meio oeste e o leste de Santa Catarina, tornando a maior bancada de deputados estaduais representando a nossa região. E isso mostra, primeiro, o potencial econômico da região e depois o potencial político, né? Então a gente percebe de cara, né, jovens querendo desenvolver negócios na própria cidade, filhos de produtores rurais querendo dar sequência no negócio das suas famílias, mostrando que há continuidade, né, desde a criação do município até as nossas gerações atuais. Ainda no início do século XX, Chapecó já possuía um plano diretor. Para quem prestar atenção, no mapa do plano diretor de Chapecó, a igreja fica bem no meio de uma grande cruz. Ela foi pensada para que tudo levasse à igreja. Na sua história política, Chapecó teve grandes prefeitos, mas também teve engenheiros prefeitos. O doutor Serafim Enos Bertazzo e também o doutor Altair Wagner, que ajudaram a pensar muito o deslocamento da cidade, a abertura de vias e pensar esta cidade para o progresso. E pensando daqui para frente, Wandel, como é que você imagina Chapecó daqui 50 anos? Será que o crescimento se mantém? Acreditamos que chegamos a 500 mil habitantes, como alguns falam. O que tu achas? Bom, os urbanistas falam que Chapecó é uma cidade que tem uma tendência de chegar a bem mais do que 500 mil habitantes, né?
nós temos um potencial econômico importante, nós estamos bem localizados geograficamente também dentro do estado e também nós temos a possibilidade de trazer uma indústria nova, que é o que se vê as novas gerações de políticos, né, tentando trabalhar também opções da indústria não poluente, de tecnologia, universidades de softwares ou mesmo jogos, né, mostrando que também dá para colocar outro tipo de indústria, né, que cria valor agregado e não só a exportação de commodities, né. Mas também é interessante, né, um outro detalhe em relação ao futuro é como escoar a produção. Nós temos aqui uma dificuldade histórica, né, que é como colocar o nosso produto para o mercado internacional. Então, nós dependemos muito do transporte rodoviário, temos muitas dificuldades ainda, porque há promessas de duplicação, há promessas de ferrovias, há promessas de um aeroporto que pudesse encampar eventualmente a exportação, mas são investimentos que envolvem somas vultuosas e também parcerias, né, do público-privado. Mas a gente também olha com bastante interesse esse desejo do povo exigindo o serviço dos seus políticos, que é um outro detalhe, né, que mostra quando uma cidade está antenada e deseja o melhor para a sua cidade, ela começa a cobrar. Então, nesse sentido, a gente também começa a perceber uma juventude mais interessada na política, uma juventude que começa a cobrar mais dos políticos e uma juventude que começa a participar mais das discussões políticas do seu município, né? Então, a gente viu recentemente o plano diretor sendo questionado, né, porque envolvia alguns prejuízos de locomoção e, eventualmente, até econômicos para o comércio. Então, tudo isso mostra que você tem uma sociedade, né, que está preocupada com a sua cidade, que está preocupada em construir um novo, mas também está preocupada em manter as belezas naturais, os rios, a natureza. Então, somar desenvolvimento com proteção e manter a beleza e o interesse de várias nações por aquilo que nós produzimos aqui na cidade. Desde já, eu agradeço a presença ilustríssima de Ivandel Moraes, que nos deu essa aula sobre a Chapecó atual, pois a história não é só passado. A história também é o presente para poder projetar o futuro. Aguardo todos vocês no próximo programa. Grande abraço!